Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Confrontos definidos na Libertadores da América. Os 8 classificados para as quartas de final do principal torneio da América do Sul. E basicamente é o seguinte: todos os argentinos contra o Flamengo. O Flamengo está ali num grupo envolto de argentinos. O Palmeiras vai pegar um time argentino, talvez o grande confronto dessas quartas de final, Palmeiras e River Plate. Que jogo, hein? Que jogo! E teremos também São Paulo e LDU. Aliás, a LDU ontem, né, tirou uma onda com o Botafogo, usou até frase de Renato Paiva. E quem tá feliz da vida é o Thiago Nunes, né, cara? Thiago Nunes, que foi tirado pra nada quando chegou no Botafogo, quando saiu do Botafogo, principalmente, andou lá, Peru, sei lá o quê. Quando veio para a LDU, a torcida do Botafogo fez um alvoroço. Já é nosso, Thiago Nunes não é treinador, tal. E a grande verdade é que a LDU jogou melhor que o Botafogo os dois jogos. Os dois jogos. Thiago Nunes fez barba, cabelo e bigode, tirando... Vai ser campeão? Provavelmente não, né? Mas se tem alguém dando aquele sorrisinho de canto de boca, esse alguém é o Thiago Nunes, mais do que vingado, né? Enfim, a LDU se classifica, pega o São Paulo que se classificou nos pênaltis, no sufoco também diante do Atlético Nacional de Medellín, vai ter que ir à altitude no jogo de ida, vai ser em Quito, né? A LDU foi a última colocada entre os primeiros colocados. São Paulo tem a segunda melhor campanha, então LDU joga primeiro em Quito, São Paulo decide no Morumbi. Não voltando com um prejuízo tão grande, tá de boa aí para o São Paulo. É um confronto bem equilibrado. A LDU mostrou que não joga bola só na altitude. No Newton Santos contra o Botafogo, jogou bem, poderia ter empatado o jogo, fez um jogo inteligente, saiu perdendo de pouco para chegar na altitude e fazer valer não só a questão do clima, né, mas também a qualidade da equipe da LDU, que na frente aí, com o Thiago Nunes à frente, tem se mostrado mais competitiva do que o treinador anterior. É isso, Botafogo eliminado sem jogar absolutamente nada, não jogou nada, mereceu ser eliminado mesmo, e a LDU foi melhor e está entre os 8 melhores da Libertadores da América. Palmeiras, que só cozinhou o Universitário, já tinha feito 4, 0-0, passou. O River Plate despachou Libertad do Paraguai, confrontos meio óbvios, né? Então o River Plate fica aí com essa missão difícil, mas não impossível, de eliminar o Palmeiras e depois enfrentar o LDU e São Paulo. Se brasileiros estão em maioria na chave de lá, na chave de cá, são os argentinos que estão dominando. Aliás, há muito tempo não víamos isso, né? Dentre os 8 classificados, maioria de argentinos. Vélez Sarsfield, Racing, Estudiantes de La Plata e River Plate. Será que esse ano os argentinos saem da fila? Tem equatoriano também, a LDU está jogando, não podemos nos esquecer. Mas será que os argentinos saem da fila? Olha, poderia ficar 4 brasileiros e 4 argentinos, né? Mas a LDU despachou o Botafogo, então tem Flamengo, tem São Paulo, tem Palmeiras, 4 argentinos e mais a LDU. Há muito tempo a gente não via isso. E tem argentino já garantido na semifinal. Afinal de contas, temos confronto de Racing contra Vélez Sarsfield. Então, um argentino estará na semifinal. Ano passado foi o River Plate, que perdeu para o Atlético Mineiro. E esse ano é todo mundo ali contra o Flamengo. A grande verdade é essa, né? Tá todo mundo secando o Flamengo, principalmente os argentinos estão juntando forças ali para tentar vencer o favorito da chave de lá, né? O Flamengo. Vai pegar o Estudiantes de La Plata, que, confesso a vocês, não assusta ninguém, mas é o Estudiantes. Não dá para duvidar do Estudiantes. Não assusta ninguém. Time que sofreu para ganhar do pior segundo colocado, que foi o Cerro Porteño. Cerro Porteño era a pior equipe entre os classificados. E o Estudiantes não sobrou, não. Ganhou de 1-0 lá com gol no finalzinho, gol de pênalti do Ascacibar.
E em La Plata o jogo foi duro de se ver, né? Então o Flamengo bem favorito, mas não dá para nunca desprezar uma equipe do tamanho do Estudiantes. Agora, talvez o maior rival do Flamengo, né, seja realmente do outro confronto. Racing e Vélez. E não é o Vélez, né? É o Racing. O Racing que desde o ano passado está jogando bola, está jogando futebol, perdeu um jogador ou outro, mas manteve ali a espinha dorsal. Então o Costas é um treinador muito inteligente, coloca o time para atacar, então sabe jogar dentro de casa no cilindro. Talvez seja o melhor argentino da Libertadores da América. O River Plate também, né? Talvez seja o segundo, mas o Racing é talvez o time que tenha mais condições de competir com o Flamengo. Então o Flamengo está entre argentinos, é o favorito da chave. Palmeiras e São Paulo vão ter desafios também complicados. São Paulo acho que está numa condição mais favorável, mas também vejo o Palmeiras favorito aí nesse confronto contra o River Plate, apesar de ser o principal confronto dessas quartas de final. Tá certo? Bom, voltando à situação ali da LDU, né? Eu falei que a LDU fez uma provocação. O Renato Paiva talvez tenha sido a maior contribuição, né? O Michael Martins trouxe essa. A maior contribuição de Renato Paiva para a história do futebol tenha sido a frase que o cemitério do futebol está cheio de favoritos, tá? E a LDU usou essa frase ontem com toda a razão. Com toda a razão. Todo o cenário antes do primeiro jogo envolvia um favoritismo absurdo do Botafogo. Eu falei aqui no Dois Toques que os times que disputaram o Mundial de Clubes da FIFA, eles chegavam com uma outra aura no futebol brasileiro. Só que aí o Flamengo manteve essa aura, o Palmeiras manteve essa aura e o Botafogo destruiu essa aura, né? Então os jogadores principais foram embora, os que chegaram vai demorar para conseguir ter um rendimento satisfatório, não jogam nem perto daqueles que saíram e demora, não é de uma hora para outra que a peça vai encaixar, né? Então esse favoritismo foi se diluindo. Com o resultado do jogo de ida, 1-0 magrinho, com o Botafogo jogando pouco, pouca gente acreditou que o Botafogo pudesse jogar para vencer em Quito. A escalação, novidade, o Botafogo nunca tinha jogado daquela forma, com Alain, Marlon Freitas, Danilo, desfalques. O Botafogo acabou terminando as oitavas de final com um lateral jogando de zagueiro, e o centroavante que veio para fazer gol, que era o Arthur Cabral, foi tão importante no Nilton Santos, não jogou, entrou depois por questões físicas. Então o Botafogo paga pelos erros da temporada e vê uma equipe mais frágil antes de começar o jogo, porque depois do jogo venceu o melhor. Já no Nilton Santos, a LDU tinha jogado com mais inteligência, em Quito totalmente dominante. O Botafogo deu 3 chutes a gol, isso depois dos 10 minutos que tentou alguma coisa, né? Então mais do que merecido. O Botafogo não teve planejamento para merecer estar entre os 8 da Libertadores da América. Uma pena para os torcedores, mas futebol é assim. Um dia se comemora, se você não tiver o mesmo planejamento, a mesma seriedade, achar que é no piloto automático, as lições da derrota precisam fazer algum sentido para que o caminho das vitórias reapareça novamente. Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês e mais tarde a gente volta com outros assuntos aqui no Dois Toques, a casa do futebol.